Bom, será que dá para usar inteligência artificial para fazer estudo bíblico? Isso que nós vamos ver neste estudo, nesse vídeo, onde eu estou utilizando aqui esta ferramenta de inteligência artificial para fazer um estudo do texto clássico de Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quero que você acompanhe o que eu fiz aqui, e depois você pode tirar aí uma conclusão, fazer aí uma análise, se é possível a gente utilizar essas ferramentas para nos ajudar na questão do estudo bíblico. Primeiro eu pedi aqui para que ela explicasse o texto de Gênesis 1:1, né? E ele diz aqui que é o versículo de porta de entrada na Bíblia e carrega um peso teológico e filosófico enorme. Bom, vamos ver. Então, ela começa aqui me explicando o seguinte: no princípio, né, a expressão no princípio, refere-se ao início do tempo. Antes desse período só existia Deus. Aqui não se fala do princípio de Deus, porque ele é eterno, mas do começo do universo criado. Bom, então aqui já no primeiro ponto que ele nos traz, expressa uma verdade muito grande, uma verdade teológica bastante robusta, e não há nada de errado aqui nessa interpretação que essa ferramenta me traz. Então, nesse primeiro momento, eu já gosto do que eu vejo, porque reflete, eu estou fazendo uma análise crítica, tá? Eu não estou aceitando aquilo que ela me diz aqui no estudo, sem antes eu avaliar se isso é plausível ou não. Mas nesse ponto aqui, tranquilo. Próximo item. Ela disse o seguinte: criou, né? Sobre o verbo criar, o criou ali. Vem do hebraico bara, né? O verbo hebraico usado bara significa criar a partir do nada, o ex nihilo, né? Algo que só Deus é capaz de fazer. Diferente de watzar, penso que seja assim a expressão, formar, moldar, né? Ou azar, fazer, que aparece em outros momentos da criação. Então ele está dizendo que o criar, que o escritor de Gênesis usou aqui para dizer que Deus criou, ele é um criar específico, é um criar a partir do nada. Isso destaca a soberania de Deus como Criador absoluto. Quero que você preste atenção nessa expressão aqui, ó, esse ex nihilo. Expressão é uma expressão teológica importante, né? Usada para atribuir esse ato da criação de Deus. Então, quando essa ferramenta aqui de inteligência artificial traz esse termo, né, dentro desse contexto, mostra que está havendo aqui um cuidado teológico ao tratar dessa questão importante e fazer distinção, né, da criação que acontece aqui com as outras formas de criar comuns, né, que são usados em outras partes da Bíblia. Então aqui é um ponto muito importante e um bom estudo, tá? Um bom estudo, uma boa referência aqui para a gente usar. Vamos continuar. Ele traz depois aqui Deus, né? Deus é do hebraico Elohim, né? E ele vai destacar que Elohim está no plural, mas o verbo criou está no singular, né? Isso reforça a ideia da unidade de Deus, mas também abre espaço para a revelação futura da Trindade, mostra que o sujeito central da criação é Deus, não o acaso, nem múltiplas divindades, como nas religiões antigas. Então, outra definição muito importante. Observe também esse cuidado de anotar aqui a questão do plural, né, quando se refere a Deus. Na teologia cristã, né, essa interpretação, como ele já coloca aqui, aponta exatamente para a ideia da trindade, né, que o Deus trino estava agindo na criação, né? Então isso é muito importante e mostra que Deus é o criador, né? Ele é o sujeito central da criação
e faz aqui esta importante observação que também é muito relevante. Então, ótimo, uma boa definição também. O quarto ponto que ele nos traz é os céus e a terra. É uma expressão hebraica que significa o universo inteiro. Céus, esfera celestial, terra, mundo físico, né? Então isso indica totalidade. Tudo que existe foi criado por Deus, tá? Então aqui é importante também essa observação, né? Às vezes a gente vê céus e terra, a gente tende a querer limitar isso um pouco, né? Especialmente quando se fala em terra, né? Você está falando de um planeta para nós aqui. Mas no sentido original, trata-se do universo inteiro como um todo, né? Então tá aí um panorama muito interessante, um estudo bacana, não vi problema nenhum nele. Aqui tem um resumo, né? Onde ele fala que Deus existe antes de tudo, ele é o criador de todas as coisas, o universo tem um começo e não é eterno, a criação foi intencional e planejada, não fruto do acaso. E aí ele faz uma observação importante, dizendo que esse versículo já derruba várias visões humanas, né, do ateísmo, porque declara a existência de Deus, do politeísmo, porque mostra um único Criador, e do panteísmo, porque distingue Deus da criação. Deus cria, ele não é a criação, como crê o panteísmo. Então tá aí, ó, um bom estudo, uma boa referência, né? E aí ele faz aqui uma sugestão, ó, quer que eu aprofunde explicando mais no contexto histórico literário comparado com outras culturas antigas, ou mais na interpretação teológica? E eu falei que sim, e aí ele trouxe para mim aqui o contexto histórico e teológico. Então ele fala que quando o Gênesis foi escrito, as culturas ao redor de Israel, né, as egípcias, babilônicas, cananeus, já tinham suas narrativas da criação, mas há diferenças gritantes. Por exemplo, na Babilônia, o universo surge de uma luta sangrenta entre deuses, né? O mundo nasce do corpo de uma deusa morta e os homens são criados para servir deuses como escravo. No Egito, acredita-se que o universo surgiu das águas do caos. Deuses locais como Ram e Oríris, né? Ísis, representavam forças da natureza. Em Canaã, vários deuses personificavam a fertilidade, a tempestade e o mar, em constante disputa. Então, veja que já existia, né? Ele traz aqui essa importante observação, mas a criação bíblica, né, a criação descrita do Deus da Bíblia é muito diferente. Depois tem aqui a interpretação teológica que ele vai nos trazer, dizendo que Deus é eterno e autoexistente, a criação ex nihilo do nada, né, conforme a gente já destacamos, que não havia matéria pré-existente, né, como se pode crer em alguns contextos. Tudo que existe, matéria, energia, tempo e espaço, foi trazido à existência por Deus. Isso ecoa com João 3, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, uma referência à pessoa de Jesus Cristo. O texto de Gênesis 1.1 também traz a base para a Trindade, já falamos sobre a questão do plural. O Novo Testamento confirma o Pai, o Filho, né, e o Espírito Santo atuaram juntos. Deus é distinto da criação, né? É importante perceber que o panteísmo, né, é uma interpretação que Deus é a própria criação, né? Isso a Bíblia não afirma, muito pelo contrário, ela distingue isso. E o sentido e propósito da vida. Se Deus criou tudo intencionalmente, então a vida humana tem um propósito. Isso contrasta com visões materialistas que dizem que a vida é fruto do acaso. Então, para fechar, ele fala que Gênesis 1.1 não é apenas um começo de narrativa, mas uma declaração de fé contra as visões erradas sobre a origem do universo. Ele estabelece que há um só Deus, eterno, soberano, criador de todas as coisas e que a vida tem propósito.
Olha, sinceramente, é um estudo muito bem feito. Essa ferramenta aqui se mostra bastante coerente, né, com a tradição cristã, com a tradição conservadora cristã, e um texto que pode ser usado aí tranquilamente nos seus estudos bíblicos. Tá? É muito importante a gente fazer o uso dessas ferramentas com uma análise crítica, né, para que a gente tenha condição de avaliar se o que ela está nos apresentando é verdadeiro, se aquilo é coerente, se a gente pode aceitar ou não. Desde que você faça com essa análise crítica, eu acredito que é uma boa ferramenta para você aí melhorar, aprofundar aí nos seus estudos bíblicos. Esse canal ele tem o propósito de fazer estudos bíblicos usando inteligência artificial. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e acompanhe outros vídeos que a gente vai seguir com esse trabalho. Deus abençoe, em nome de Jesus.